Já foi? Tá. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, graças a Deus, louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nosso Deus Ele nos concede. Estamos aqui nesta manhã fazendo aqui esse vídeo, queridos irmãos. Nós, juntamente aqui com o nosso irmão e dirigente também da escola Fábio, ali nós formamos a direção dirigente e vice em Fosfato 3. Para nós é uma honra estar podendo aqui com os irmãos, estar compartilhando desse vídeo, né, onde nós iremos trazer alguns assuntos pertinentes, tanto da lição da Escola Bíblica Dominical, que vai ser abordada nesta manhã, né, tanto também trazendo a introdução acerca da Páscoa. Amém, meus irmãos? Graças a Deus que o Senhor tem nos dado essa oportunidade. Eu também quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Jesus ele tem nos concedido, o desejo dele ter colocado em nosso coração de estarmos fazendo esse pequeno vídeo, porque estávamos um pouco dispersos, distantes, e não estávamos falando da lição, daquilo que Deus ele tem nos comissionado para falar. Agradecendo também aos nossos pastores, aqueles homens que têm nos confiado essa tão grande obra. Agradecendo o nosso presbítero Walter por tudo que ele tem feito por nós, nos suportando às vezes, mas nós estamos aqui para louvarmos e engrandecermos o nome santo de Cristo Jesus. Esperamos que nesse pequeno vídeo venha trazer para você nessa manhã algo de bom, de alegre, que venha te alegrar nesse momento tão difícil em que nós estamos passando, que o mundo está passando. Que Deus ele venha a nos iluminar nessa manhã para nós fazermos algo que venha a engrandecer a nossa igreja e a cada um daqueles que estão ouvindo e que irão ver esse vídeo. Que Deus ele continue nos abençoando e nos iluminando em nome de Jesus. Agradecendo também o nosso irmão Alcides, que ele tem nos incentivado a fazer algo para o povo de Deus dentro da lição bíblica, da escola bíblica dominical. Agradecendo assim a todos em nome de Jesus, mas vamos falar um pouco de Jesus nessa manhã. Vamos orar a Cristo, porque é Ele que faz todas as coisas em nossas vidas. Quem mais necessita de oração? Eu e minha casa. Eu e minha casa e meu próximo também. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta manhã em que o Senhor tem nos dado saúde, alegria e o desejo de estarmos falando, Senhor Jesus, no teu santo e maravilhoso nome. Deus amado, abençoa, Senhor Jesus, o ministério da tua igreja, Senhor Jesus, do teu povo. Abençoa, Senhor Jesus, cada professor, cada aluno, cada um, Senhor Jesus, que vá se alimentar nessa manhã dessa palavra. Deus amado, acampa teu anjo sobre cada um de nós. Deus, entra com providência, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O nosso dirigente, nosso irmão Severo. Muito bem, nós vamos aqui fazer a leitura aqui da lição, né, onde está baseada a lição de hoje. Qual é o número da lição? Lição número 2. O tema é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E esta lição ela está baseada e extraída no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 3, 4 e do versículo 9 até o versículo 14. Né? Nós não iremos fazer uma leitura como costumamos fazer na igreja, né? Uma lição, uma leitura onde nós lemos versículo, a igreja outra. Nós vamos fazer uma leitura corrida, né, nesta manhã, deste tema maravilhoso. Então, Efésios capítulo de número 1, versículo 3, 4, 9 e 10, 11, 12, 13 e o 14. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu neles ante a fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor,
descobrindo nos ministérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que possuíra em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, e que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E também vós que estáis depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Temos lido assim a leitura nesta manhã. Graças a Deus por tudo, por essa leitura maravilhosa que Jesus, Ele nos concedeu de estarmos fazendo. Mas, dando início à nossa manhã de reflexão da palavra do Senhor, como hoje é o domingo de Páscoa, e no domingo de Páscoa a gente não podemos deixar de trazer uma reflexão a respeito da Páscoa, quando nós podemos trazer inicialmente o que significa a Páscoa, né? Quando nós temos uma visão secular das pessoas do mundo, elas têm uma conotação de Páscoa diferente do cristão, por não examinar a Escritura e não ter o conceito básico da palavra Páscoa. Nós vemos que o mundo ele tem a visão de Páscoa como um ajuntamento, um agrupamento, onde as pessoas relevam a palavra Páscoa e assimilam a palavra Páscoa em estar se alimentando, comendo o ovo da Páscoa e juntam a algumas coisas, alguma simbologia em que o mundo traz, como o coelho, o ovo de chocolate, uma forma que em si o comércio introduziu e que vem trazendo ao longo do tempo, que Páscoa ele representa isso. A gente vai ver que as nossas crianças, quando chega essa época, o que mais eles procuram, o que mais é falado é sobre ovo de chocolate, sobre os coelhos. Pessoas postam vídeo dessa forma, pessoas eles elevam a palavra Páscoa a esse sentido. Quando nós, como cristãos, sabemos que a Páscoa ela é totalmente diferente dessas coisas. Que Deus ele nos abençoe de ter esclarecido em o fato de nós estarmos buscando, nós temos o entendimento pleno, e bom seria que todos tivessem esse entendimento, onde nós sabemos que Páscoa ela quer dizer passar. É verdade. Né, Severo? Passa. Livramento. Passar, né? livramento. E nós podemos entender que a primeira Páscoa ela não foi celebrada em Israel, né? A primeira Páscoa ela foi celebrada ainda no Egito. É verdade. Quando o povo de Deus estava vivendo em opressão, em dificuldade ali no Egito, Deus ele se levanta e disse: eu agora vou quebrar a barreira, eu agora vou mudar todas as coisas, eu agora vou fazer passar de uma situação de dificuldade para uma situação de bênção. Quando o povo, Deus ele ordena para que o povo ele mate as suas ofertas, suas oferendas, aqueles bezerros, os cabritos, e dali ele pegasse aquele sangue,
agisse sobre os umbrais das casas e eles entrassem no seu lar e esperasse que o que Deus determinasse viesse a acontecer. Glória a Deus. Talvez aquele dia inicialmente começa tão difícil, mas quando termina, as coisas estavam mudadas, transformadas. O que era prisão agora se torna em liberdade, porque a Páscoa do Senhor tinha iniciado, tinha dado resultado. E não é diferente no tempo de Cristo, quando Cristo ele vai celebrar a nossa Páscoa. Quando ele se entrega naquela cruz do Calvário, morrendo em morte de cruz para a remissão da humanidade, ele mais uma vez vai fazer a aliança com o seu povo. E essa aliança agora é eterna, firmada em Cristo Jesus. Nós podemos dizer que quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é cravado ali naquela cruz, quando aqueles pregos transpassam a cruz, a mão do nosso Senhor, talvez o adversário ele olhando, dizendo e vendo na mão do nosso Senhor o prego cravado em suas mãos. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o nosso Senhor, ele é vencedor. Ele venceu a morte, o inferno e Satanás naquela cruz do Calvário. Se alguém com os olhos naturais estavam vendo na mão do nosso Senhor os cravos, aleluia, mas ali estava a sentença, o pagamento do nosso pecado. Ali estava a carta quitatória que nos dava vitória. Enquanto Jesus não tinha subido aquele madeiro, eu acredito que Satanás olhava para mim, para você, ele ria, porque ele olhava a nossa queda lá no Éden. Mas depois que Jesus, ele entrega a sua vida lá na cruz do Calvário, ele jamais não vai ter o privilégio de sorrir de mim e de você, porque ele agora não vai ver a minha queda, a minha transgressão que acontece lá no Éden. Ele agora vai olhar para mim e para você e vai ver Jesus no Calvário, me dando vitória e te dando vitória. É por isso que a nossa Páscoa, ela tem uma conotação diferente. A nossa Páscoa, ela nos traz vitória em Cristo Jesus. Aleluia. E é motivo para eu e você nessa manhã está nos gloriando, porque a nossa Páscoa, ela está sendo comemorada de forma diferente. Essa nossa Páscoa, ela não muda. Hoje era dia de muita gente estar abarrotando o shopping para comer ovo de chocolate, mas Jesus, ele mudou o quadro. Se alguém quer comemorar a Páscoa, tem que comemorar na vitória de Cristo lá na cruz do Calvário. Jesus faz dessas coisas. Você vai ver que os preceitos do homem, nesse momento de pandemia, eles estão sendo quebrados. Aleluia, né, irmão Severo? Estão sendo quebrados. É verdade. Tudo que o homem criou, essa noite, essa manhã, a gente pode dizer, foi por água abaixo. Você pode observar que todos os conceitos humanos, eles são desmanchados. Você vai ver que a ciência falhou. Você vai ver que a tecnologia falhou. O homem hoje está procurando uma forma de impedir o avanço dessa pandemia. Aí eles estão procurando na ciência, estão procurando na tecnologia. Não que isso Deus ele vem abominar, não. Mas é que o homem estava tão seguro de si na ciência e na tecnologia. Mas veio uma situação em que Cristo ele anula para dizer ao homem, você depende de mim. Aleluia. Enquanto o homem estava desesperado aí pelo mundo, chegou o momento em que o homem está dizendo para si mesmo, fique em casa.
descansa em casa, repousa em casa. Jesus está dando uma oportunidade ao homem de refletir. Olha como esse Deus é grande. Enquanto alguém está vendo essa epidemia como algo tão difícil, Jesus está dizendo: eu estou te dando uma oportunidade de refletir. Eu acredito que pessoas que não faziam, irmão Severo, menção à Bíblia, eles agora pararam um pouco em casa. Até que não é crente, está lendo a Bíblia. É assim mesmo. Deus está dando a oportunidade para aquele que não tem costume e que não tem desejo de estar fazendo a leitura, a menção da palavra. Estão refletindo, estão olhando para a Bíblia, estão entendendo que esse povo barulhento que anda pregando o Evangelho de Cristo, ele tem razão. Quantas pessoas estão se convertendo a esse Cristo tão poderoso, porque eles estão vendo que estão com as suas mãos atadas. Estão procurando na ciência e na tecnologia uma solução e não encontram. Mas nessa manhã nós podemos dizer que Jesus, ele é a solução. Aleluia, glória a Deus. Se Deus lá na cruz do Calvário, quando ele entrega a sua vida por mim e por você, ele estava ali dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A solução para a humanidade estava ali naquela cruz do Calvário, quando ele entrega a sua vida, quando ele morre. Eu acredito que Satanás disse assim: vencemos. Mas o terceiro dia, no domingo que nós comemoramos a Páscoa, naquele domingo em que ele tinha determinado que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele não falhou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, garantindo a minha e a tua vitória. É motivo para eu e você estarmos alegres. Em meio à situação difícil, Jesus está dizendo: eu ressuscitei para dar vitória. E não é diferente no tempo de hoje. Glória seja dada ao nome santo de Cristo Jesus. Estamos debaixo da protetora mão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos ouvindo tantas as coisas, irmão Severo, de pessoas que às vezes, sem prudência, estão ignorando algumas coisas. Estava no mercado com a minha máscara de proteção, porque aquela máscara serve para me proteger e a proteger as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós sabemos que esse vírus ele tem algumas peculiaridades. Ele não vai ser tão intenso em umas pessoas como em outras. Tem pessoas mais frágeis que vai até morrer e a óbito por causa dessa doença, mas tem pessoas que têm a sua imunidade mais alta e que eles não vão sentir tanto o efeito dessa doença. Aí a gente estava lá se protegendo com álcool, com a máscara, e as pessoas ignorando, dizendo que precisa disso, não é? E precisa disso, mas nós podemos dizer que nós estamos dentro de um verdadeiro preceito. Temos que nos proteger, temos que nos guardar dessa situação, porque como o sol ele nasce para todos, também essa doença ela veio para todos. A diferença é que se um salvo em Cristo vier a morrer, a padecer por essa doença, é que ele tem um destino certo. Ele vai para o céu de glória. Mas se eu e você temos um plano em nossas vidas, se Deus tem um projeto em nossas vidas, nós temos que temer sim, mas temos que nos precaver, porque o trabalho que eu e você fomos designados para fazer, a gente iremos fazer. A gente temos que guardar também o nosso corpo, porque também isso é uma instrução do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque esse tabernáculo, ele é emprestado. Esse tabernáculo é o templo e morada do Espírito Santo. Temos sim que nos proteger,
temos sim que nos precaver da situação. O que nós não podemos perder Aleluia, é a glória a Deus. confiança em Jesus Cristo, que o sangue que foi espargido nos umbrais lá naquela primeira Páscoa e o sangue que foi derramado lá na cruz do Aleluia, Calvário, glória na a Deus. aliança, na nossa Páscoa eterna, ela ainda continua sendo derramada na vida dos fiéis. Que Deus, Ele nos abençoe. Que essa semana de Páscoa, que esse domingo de Páscoa, Aleluia, a união glória a Deus. permaneça. Todos os desígnios e todos os sentidos da Páscoa de união, de amor, ainda continue vivo e aceso em nossos corações. Talvez estamos vivendo um momento de distanciamento físico, mas estamos em uma época em que nós tenhamos agora mais amor. Mais amor. Nós sabemos que o amor que Cristo Ele nos ama, jamais nós teremos esse amor, Severo. É verdade. Porque é provado quando Cristo vai perguntar a Pedro se Pedro o amava. Pedro sim disse que o amava, mas nunca o amor que ele tem por nós. Jamais nós iremos amar o nosso semelhante ou amar Cristo da mesma forma em que Ele nos ama, porque nós somos fracos e falhos, mas Deus Ele tem nos dado essa alegria, o prazer em nosso coração. E é por esse amor que nós estamos aqui fazendo o trabalho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa manhã você enche o seu coração de alegria, mesmo distante de alguém que talvez você tenha alguma empatia. Talvez nessa manhã você possa pegar o seu celular e dizer assim: meu irmão, eu te perdoo. Meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Para que os laços afetivos, ele venha a ser fechado mais uma vez. É tempo de união espiritual. Se estamos distantes fisicamente, mas espiritualmente nós temos que estar ligados. Porque só haverá um céu. E nesse céu todos estaremos. Lá não vai ser lugar de contenda e de dificuldade. Aquele que estava fazendo contenda lá no céu, ele desceu, ele caiu. Ele se chamava Lúcifer e agora se chama Satanás. E quando nós chegarmos lá, vai ser somente a plenitude de Deus em nossa vida. Lá, irmão, é lugar de alegria, de gozo, e certamente é lugar que nós iremos em nome de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que nessa manhã a sua alegria entre nosso coração e nos faça diferente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus. O nosso irmão Severo, já tenho tomado algum tempo, nosso irmão Severo, ele vai trazer uma reflexão da lição nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, né, boa palavra do nosso irmão Fábio, né? Ouvir a seca da Páscoa é emocionante, é algo sublime, né? O que a Páscoa, de fato, ela representa para a Igreja do Senhor é algo maravilhoso, né? É algo que a nossa alma, ela se alegra, a nossa alma, ela fica bastante feliz, porque quando nós lembramos da Páscoa, a gente lembra de tudo quanto Deus fez por nós, né, durante todo esse tempo, né? E a Páscoa, como disse o nosso irmão Fábio, ela também tem seu papel didático, né? E uma das coisas que a gente aprende, na qual o nosso irmão Fábio já tem falado, é a respeito da união, né? É interessante que quando Deus ele manda Moisés estabelecer a Páscoa, e uma das recomendações que Deus dá a Moisés é que na família, se fosse pequena, né, Fábio? Interessante, né? Na família que fosse pequena, né? E às vezes, e a família que não até pudesse comprar um cordeiro, ou tivesse o cordeiro, ele se juntava com outra família. Ajuntamento. Né? Era um ajuntamento, ou seja, a Páscoa ela tem esse papel importante, né? Graças a Deus. De união. De união, né? Fraternidade. Então a gente fica feliz ao ouvir, né, uma palavra como trouxe o nosso irmão Fábio a respeito da Páscoa, que ela representa para nós, né, como disse Fábio, diferente, muito diferente do que diz aí ser a Páscoa aí fora, né? Mas graças a Deus, contudo,
a igreja do Senhor ela segue caminhando, né? Esperando em Cristo e aprendendo, né? Através da sua palavra. Coisa boa é quando nós examinamos as Escrituras. Quando a gente vai por ela, não é? A gente tem a probabilidade muito menor de errar, não é? Então que Deus nessa manhã Ele nos ajude e venhamos nessa manhã aplicar essa palavra que foi nesta manhã já proferida para as nossas orações a respeito da Páscoa, não é? Mas se tratando, queridos irmãos, ainda da lição de hoje, né? A lição número 2, né? Uma lição muito interessante, que vão abordar alguns pontos, alguns tópicos que de fato são fundamentais, né? Para o nosso aprendizado, também para o nosso crescimento espiritual. A lição número 2 é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E a lição ela vai abordar 3 pontos principais, queridos irmãos, só para a gente assim, memorizar um pouco. O primeiro ponto, a nova posição em Cristo. E o segundo ponto, uma vida cristocêntrica neste mundo. O terceiro ponto, ele vai ter o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Ou seja, é uma lição que vai nos dar algumas informações acerca, dentro do aspecto geral da salvação, do plano de salvação, aquele plano que Deus ele arquitetou, né? Aquele plano que Deus ele projetou. E é interessante que a Bíblia vai dizer que Deus ele já tinha esse plano muito antes da queda, né? Muito antes da fundação do mundo. Esse plano ele já existia. A lição de hoje vai trabalhar alguns pontos que são interessantes a gente saber a respeito desse plano da salvação. Dentro do plano da salvação, o homem ele cai como aquele que pecou, né? Como aquele que transgrediu a lei de Deus, né? Aquele homem, nós entramos nesse plano desta forma, né? Mas na lição de hoje nós vamos ver a atuação de Deus nesse plano, a atuação de Cristo nesse plano e a atuação do Espírito Santo, né? É interessante. E qual é a nossa posição diante desse ponto? Então, esse plano ele de Deus, ele é maravilhoso. Ele é sublime, né? Porque dentro desse plano de salvação, Deus tem a sua maneira de atuar, né? Tanto na história, né? Ao longo dos tempos, né? Quanto na nossa vida. E o primeiro ponto da lição vai falar sobre a posição, a nova posição em Cristo. Ou seja, a lição vai falar da posição daquelas pessoas que de fato aceitaram a Cristo como Salvador, né? Ou seja, um homem, ele no pecado, ele tem a sua característica de viver. Ele tem a sua maneira de viver, né? Ele vive, na verdade, da maneira que ele quer, né? Ele não tem alguém que ele venha se regulamentar, seguir, né? Ou seja, ele de fato ele não tem um padrão. Ele não tem uma orientação, norte, né? Ele não tem um norte, né? E o padrão de vida dele é aquilo que vem na sua mente e ele faz de tudo que ele pode fazer, né? Mas a lição do primeiro ponto vai trabalhar a nova posição em Cristo. Ou seja, aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que crê, né? Que creram na mensagem de Cristo, que creram na morte da cruz, né? Que creram que Jesus Cristo ele é o Salvador, ele deve exercer uma posição. E a lição de hoje ela trabalha alguns pontos que, de fato, eles são interessantes, né? Primeiro ponto aqui da lição, temos o primeiro subponto, que vai falar sobre doxologia, né? Doxologia é uma palavra que ela é formada por 2 palavras, né? No grego, doxa, que quer dizer glória, e logia, palavra, né? E isso está relacionado tudo à adoração. Como diz aqui o próprio comentarista da lição, o pastor Douglas Batista, ele vai trazer aqui na frente mais um pouquinho, onde tem isso com isso a mais, ele vai dizer a junção dessas 2 palavras, né? Doxa, que significa glória, logia, que significa palavra. É a manifestação de um louvor e enaltecimento a Deus através da expressão, né? E é interessante que essa expressão, ela não se limita ao louvor. Né? Essa exaltação, eu vou aqui cantar um hino, né? Eu vou, dentro deste hino, né? Prestar a Deus a minha adoração, meu culto, né? Mas que na verdade aqui na palavra, ela quer dizer
que você pode louvar a Deus expressando para eles palavras de agradecimento, palavras de elogio, de exortação, né? Não simplesmente formado pelo louvor. Né? Porque o louvor, ele simplesmente ele complementa isso. Porque às vezes a gente, quando falamos de louvor, né, irmão Severo, interrompendo, quando falamos de louvor, nós só limitamos, às vezes, o louvor como se fosse apenas um hino de adoração a Deus, quando os grupos de louvores que formam a nossa igreja, eles estão ali cantando. É sim uma forma de louvar a Deus, né? Mas nós louvamos a Deus em todos os sentidos da nossa vida. Quando nós pregamos, quando nós cantamos um hino de adoração, quando nós falamos a nossa maneira de viver, irmão Severo, isso também é uma forma de louvar a Deus. Positivo. Tudo que vem a engrandecer o nome do nosso Deus é uma forma de nós estarmos louvando. Até suportar as afrontas, isso também se torna uma forma de louvar a Deus. Porque foi nas afrontas em que Ele nos deu a sua salvação. Pronto, é isso mesmo. Tudo que a gente vem a exercer, é verdade que exalte a Deus, né? Que o nome dele seja glorificado. De fato, nós estamos louvando a Ele e adorando, né? Graças a Deus. É mais isso aí que essa palavra ela pode nos ensinar nesta manhã, né? Ainda dentro do primeiro tópico, nós temos aí as bênçãos espirituais. E isso aqui, eu acho muito interessante, a gente lendo essa lição, esse tópico aqui, e a gente levando para o nosso contexto de hoje, com relação às bênçãos espirituais, é interessante a gente parar para meditar nesse ponto, Fábio, porque muitas vezes alguém está na igreja, né? Alguém serve ao Senhor, né? E tem uma posição equivocada com relação às bênçãos de Deus, não é? Muitas vezes as pessoas, elas procuram a igreja, né? Muitas vezes até as igrejas neopentecostais hoje, elas estão lotadas, né? São as mais lotadas hoje. Porque existe um grupo enorme de pessoas que vão para a igreja para enriquecer. Isso é verdade. Eles acham que eles estarão sendo abençoados por Deus se ele, a partir do momento que ele aceita a Cristo, ele tem a sua vida financeira mudada. Né? Que tudo na vida dele seja trazendo bonança para ele, na forma de riqueza, de bens. Né? E nós que lemos a palavra do Senhor, a gente entende pela Bíblia que a bênção de Deus não se limita, né? Não quer dizer que nós sejamos ricos, sejamos abençoados, não é? Porque nem sempre toda riqueza ela vai ser bênção na vida de alguém. E nem toda riqueza foi adquirida através de bênção, não é? O homem às vezes tem a sua busca desenfreada para a riqueza, para as bênçãos que eles consideram de bênçãos, e muitas vezes eles vão buscar isso através de coisas que infringem a lei, infringem a sociedade, às vezes não agrada a Deus. E não agrada a Deus, porque muitas vezes é uma bênção que foi adquirida de forma ilícita.